Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, vamos falar um pouquinho sobre falar um pouquinho sobre empata. E eu quero falar um pouquinho como eu sinto a minha empatia. Vou dar o meu exemplo, tá? E claro, né, conforme eu fui um pouco trabalhando isso, um pouco do meu processo, tá? Quando eu tive conhecimento mesmo deste lado, né, dessa sensibilidade, do empata, nossa, acho que faz pouco tempo, alguns anos atrás, acredito que há uns 5, 6 anos atrás, né, e aí eu comecei a trabalhar isso, né. E o ser empata... Bom, antes de eu começar esse áudio, eu quero deixar bem claro o seguinte: tudo que eu estou falando é a minha experiência, tá? O empata, ele tem vários níveis. E você tem que começar a se auto-observar para descobrir qual que é o teu nível de sensibilidade e como que aquilo chega até você. Porque a sensibilidade, gente, ela pode vir de várias maneiras. Ela pode vir da pele, né? Então muitas vezes você começa a sentir calor num momento que não está calor, ou frio no momento que não está frio, se arrepiar, né? Assim, sem vento, sem nada. Você pode sentir cheiros, né? Pode sentir cheiros, né? Você pode mesmo sentir vibrações, entendeu? Então, o empata, ele sente algo. Aquilo pode ou não expressar de uma maneira clara no físico, né? Que você vai ter consciência no mental ou não. A única coisa que o empata tem é certeza do que sentiu, sem questionar. A gente tem certeza daquilo. Muitas vezes eu mesmo já fiz isso comigo, de acontecer alguma coisa, eu tive certeza, né, daquele sentimento, daquela presença, daquela questão toda. E aí eu pus a minha mente para questionar. Não consegue, a gente se questiona, mas a certeza é tão grande que não há nem questionamento. Porque você tem certeza mesmo, sem explicação nenhuma, você tem certeza que você sentiu aquilo, que era aquilo mesmo, que tudo mais. Então, assim, não duvide e trabalhe cada vez mais a tua intuição. Quanto mais você trabalhar a tua intuição, quanto mais você acreditar nessa sua sensibilidade, nesse seu poder, podemos dizer assim, mais você vai aprender com ele, tá? E outra coisa, aprender, um empata, ele aprende mesmo com o seu mentor. Vocês podem estar vindo me ouvir outras pessoas, ter algumas clarezas, mas aprendizado mesmo para lidar com aquilo é você e o seu mentor, porque o teu aprendizado, a tua empatia, ela é única. Ela é única, você veio para cá para aprender desta maneira que só você consegue. As experiências de vez em quando podem ser até um pouco parecidas, né? A gente se ajuda em experiência, mas aprendizado mesmo. Chame o seu mentor, esteja com ele, presente a todo momento, questione e espere a mensagem, porque ele vai te mandar uma mensagem de acordo com, de acordo não, com a maneira com que você vai entender aquilo. Entendeu? Então, o seu mentor, ele vai te mandar a mensagem. Vou dar o meu exemplo. Claro, muitas vezes eu tenho questões. E aí, por acaso, tive alguma questão, né? Não estou sabendo lidar com aquilo, entender aquilo, eu vou perguntar. Assim, por que eu estou passando isso? Por que eu estou com essa dúvida? Por que eu vivenciei isso, né? Tudo mais, eu questiono. Meu mentor, a maioria das vezes, ele manda por uma intuição. Só que a intuição que ele me manda é muitas vezes conversando, falando. Então, a Taina é uma pessoa que fala muito. A Taina é uma pessoa que fala sozinha, muitas vezes, né? E, bom, para não ficar falando sozinha, a Taina finge que tá fazendo um podcast, né? Ou conversa com um amigo, alguma coisa, ou simplesmente grava, né? Sai falando aí no meio do mato, gravando as coisas para auto-aprender. Então, tudo isso que eu passo para vocês, eu também estou aprendendo, né? Com aquilo, conscientizando aquilo. Então, isso é a minha maneira,
né? Tem pessoas que aprendem muito no sonho. Bom, sonho também de vez em quando eu aprendo, tá? Isso é uma outra coisa que na verdade faz pouco tempo que tá surgindo, mas de eu acordar e ter a sensação que eu aprendi um monte de coisa, mas eu não tenho consciência do quê, mas eu sei que eu aprendi. E ali eu deixo, não fico questionando, porque se eu não tenho consciência é porque naquele momento eu não preciso, tá? Então a gente também tem que confiar muito. Então, como eu falei, confie na sua intuição, confie no que você sente. E aí os trabalhos vão começar a vir cada vez mais. Não queira racionalizar as coisas, sinta elas. Se você tem certeza delas, pode ter certeza que aquilo é real, tá? Se você começou a racionalizar, bateu aquela dúvida, aquilo não é real, tá bom? Aquilo tá vindo da mente. Muitas vezes a gente é enganado, tá? Ou a mente tenta nos enganar. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, as ilusões da mente, pra gente também não se enganar. Então, tá indo aqui, sente. Eu não sou uma pessoa que eu sinto frio, que eu sinto arrepio, que eu sinto isso, que eu sinto aquilo. Não, eu sou uma pessoa que vem na minha mente o que, vamos supor que eu tô, sei lá, acordei no meio da noite, de repente eu sinto uma presença de um ser desencarnado. Isso acontece algumas vezes. Sinto aquela presença com um ser desencarnado, na hora me vem uma imagem na cabeça. A imagem é limpa? Não, não é. É um vulto, eu sei que tem um ser ali. Então, vem aquela imagem na minha cabeça e aquela certeza que tem alguém ali do meu lado. Naquilo, quando eu paro para observar, eu falo assim, tem uma pessoa do meu lado e eu dou atenção àquilo ali, eu começo a perceber um medo, algum sentimento. A maioria das vezes é medo, tá? Que vem. Só que tem vários tipos de medo. E aí vem um certo medo. No momento que vem um medo, eu já percebo, falo assim, isso não é meu. Isso não é meu, isso é do ser ali, do desencarnado, tá? Neste momento, eu não sinto o medo, eu observo o medo do outro. Neste momento que eu tive consciência que aquilo não era meu. Então, aquilo não me afeta mais, nem no mental, nem no emocional e nem no físico. Né? Porque quando nós não temos essa consciência, nós sentimos o medo dentro da gente. A gente sente, nosso coração tem horas que palpita, né? A gente pode chegar a tremer, a cabeça começa a pensar num monte de coisa que gera medo, aquela coisa toda. Entende? Então, é essas coisas que a gente tem que... A partir do momento que você sente que aquilo não é seu, você se afasta daquilo e você sabe que é do outro. Então, aquilo não te afeta. E aí, eu sinto aquilo lá com a mente. E de repente me vem o medo que a pessoa tem. Tudo vem assim na mente com uma certeza muito grande. Então, eu percebo que ela tem um medo, né? Porque eu senti aquele medo e eu percebi que aquilo não era meu. Na hora que eu percebi que aquilo não era meu, eu continuo observando, aí começa a vir o porquê daquele medo. No que a pessoa, aquele ser tem medo, né? E aí, gente, com certeza nessa hora eu chamo meu mentor, né? E me disponibilizo a trabalhar, a fazer o que eu preciso fazer, chamo meus anjos. E aquela coisa, eu vou no fluxo. Tem horas que eu converso com esse ser desencarnado, né? A maioria, dependendo do momento, eu converso. Tem momentos que eu ignoro, mas vou ser sincera que não adianta, nem sempre adianta ignorar, porque, né? Ele acaba voltando. Mas, né? Tô ali disposta a ajudar a trabalhar, tá? Junto com o meu desencarnado, com o meu mentor, né? E aí, então, assim, nunca façam nenhum trabalho sem o seu mentor, tá? Nunca faça nenhum trabalho sem o seu mentor e sempre faça o que você confia, o que você tem certeza que você pode fazer, tá? Então, além dessa sensação dos desencarnados, eu tenho a sensação também com seres encarnados. Bom, agora eu acho que eu vou parar de receber visita. Por quê? Porque quando muitas vezes chega uma pessoa na minha casa, alguma coisa assim, e ela, claro, ela fica mais tempo dentro do meu ambiente, tá? Eu consigo perceber mais os medos daquela pessoa e, né, esse tipo de sentimento ali, tá?
E aí, quando eu não consigo conscientizar que aquilo não é meu, eu transmuto e passo mal fisicamente. Quando eu conscientizo que aquilo é meu, aí não. Aí eu não transmuto fisicamente e consigo auxiliar a pessoa de uma outra maneira, né? Ou simplesmente conversando do mesmo jeito que eu faço com o desencarnado, eu faço com o encarnado, conversando sobre o medo, né? Que ela está sentindo, fazendo ela ter consciência daquilo que ela está sentindo. Mas isso são pessoas muito próximas, né? Que ficam em casa, que eu começo a sentir mesmo aquilo, tá? Agora, quando eu tô, de repente, eu recebi, né, sei lá, fui tomar um café, né, com uma amiga, alguma coisa assim, nem sempre eu consigo conscientizar daquele sentimento. Algumas vezes sim, algumas vezes não, tá? Então, quanto mais a gente nos trabalhar, mais a gente vai ter consciência do campo energético do outro, entendeu? E do nosso, o que é meu, o que é do outro, tá? Hoje eu consigo viajar de ônibus, vamos supor. Antigamente eu andava de ônibus, pronto, eu já tinha dor de cabeça, voltava tudo a mal, era horrível, horrível. Até mesmo muitas vezes de carro, tá, em ambientes fechados, sabe? Para mim, com outras pessoas, era complicado também sair do meu campo energético ali para fazer uma viagem, era muito complicado. Hoje já não. Hoje já não, hoje eu não tenho isso. Hoje eu posso andar de ônibus, de metro, né, de metrô, seja lá do que for, com mais pessoas que tá tudo bem. Claro, quando eu estou forte. Quando eu estou forte, energeticamente forte. Quando eu estou com uma boa autoestima, eu consigo fazer esse tipo de viagem. Então, assim, são muitos e muitos detalhes que nós empatas nós temos e que nós temos que aprender com isso. Outra coisa muito interessante, né? Porque lá vai áudio, né? Mas para finalizar aqui, nós mulheres empata, nós ainda temos nosso ciclo menstrual e que ele tem uma energia. Do homem eu não posso dizer, porque acredito que o homem também tem um ciclo, claro que não é menstrual, mas tem um ciclo também com a lua, com os astros, tudo mais. Mas nós temos isso muito forte. Então, quando você empata, mulher, começa a perceber esses ciclos e você começa a perceber que tem certos ciclos que você está muito aberta, muito vulnerável. E é nesse ciclo que não é bom você sair de casa, porque você sim vai voltar passando mal. Né? Não é bom comer certos alimentos, porque a energia daqueles alimentos te afetam. Então, assim, são muitos detalhes. Eu melhorei muito, muito mesmo, primeiro, tendo consciência dos meus ciclos, né? E também mudando hábitos alimentares, mudando hábitos mesmo do dia a dia, ter contato mais com a terra, com a natureza, porque faz com que a gente, né, libere, né, nos desmagnetize, essa coisa toda da energia, né, gente? A natureza nos ajuda muito com isso, né? Porque você limpa, se purifica, né? Então, hoje eu ando muito no meio da natureza. Então, tô me sentindo um pouco assim. Eu já vou caminhar na natureza, aí começo a falar sozinha, fingir que eu tô gravando um áudio, qualquer coisa assim. E aquilo já começo a entender o processo que eu tô passando, né? Então, assim, cada um tem um jeito de achar o seu processo, cada um tem um jeito de sentir a sua empatia. Trabalhe. Primeiro, como eu sempre falo, autoconhecimento. Trabalhe sempre junto com o seu mentor. Comece a entender como é que o seu mentor conversa com você. Como é que ele chega até você. A autoestima é importantíssima, porque a autoestima que te mantém no poder. É você sair do vitimismo e você colocar ali para aprender. Saber que tudo que está vindo para você é um aprendizado e que você é capaz de aprender aquilo e viver aquilo. Porque você escolheu vir nessa encarnação para aprender isso. Você não é melhor e nem pior do que o outro. Você veio para aprender, tá? E por último, ilusões mentais. Estudem sobre ilusões mentais. Muitas vezes a nossa mente nos ilude, fala que é intuição, né, mostra um caminho e ela põe aqui uma certeza ali que é mental, que vem de cima e não vem do coração.
Conforme a gente vai nos observando, a gente vai entendendo o que vem da mente e o que vem do coração, da alma. Você vê de onde que sai aquela energia, aquela certeza. E aí aquele campo ele começa a abrir. E aí a gente não é muito mais enganado pela mente. Porque muitas vezes a gente, não, eu sou uma pessoa super intuitiva. E eu sinto que eu tenho que fazer aquilo. Você vai fazer aquilo, dá mal. Dá mal. Então, será que era a intuição ou era a mente te falando que era uma intuição para você agir daquele jeito? Entendeu? Gente, muita coisa, né? Sim, as informações para o empata são muito, muito sutis. Nós trabalhamos com energia. Energia, ela é volátil, energia, ela é flexível. Energia, ela vem para cada um de acordo com o que você está no momento, como você está no momento, como a sua mente está, entende? Então, imagina a sua aura, né? E a energia ela vai chegar aqui no seu chakra, aqui em cima da sua cabeça. Só que na hora que ela bate aqui em cima da sua cabeça, ela vai entrar no seu campo áurico. Se você, naquele campo áurico, está alimentando vítima, medo, dores físicas, doença, isso e aquilo, ela vai para aquilo, entende? A energia ela vai bater e vai para aquilo. E a energia bateu, vai para aquilo, você não tem consciência daquilo, você começa a passar mal com aquilo. Aí quando chega uma outra pessoa que também não tem muita consciência disso, das energias que ela traz, juntou com a sua aura, pronto, você pegou um pouquinho, mais um pouquinho ainda do que a outra pessoa tem. Então a gente fica totalmente bagunçado. Então nós temos muito que observar energias, trabalhar com energias. Trabalhar com energias não é uma coisa fácil, mentalmente fácil, mas a gente consegue. Nós não somos sensitivos, empatas à toa. Se nós viemos para aprender isso, é porque nós somos capazes. E essa é uma postura principal de um empata. Eu sou capaz de aprender isso e melhorar, tá sempre melhorando. Vai ser de um dia para o outro, gente? Não vai não. Vai não. Vai ser trabalho após trabalho, tá bom? Bom, o podcast ficou um pouquinho maior, mas são muitos detalhes. E para mim tem horas que é até um pouco difícil de passar esses detalhes, né? Porque vai juntando com uma informação, com outra, mas espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem compartilhar alguma coisa comigo, porque eu imagino que isso é um assunto novo para muita gente, né? E muitas vezes a gente não entende, a gente não sabe, a gente ainda está um pouco perdido, né? Me procurem, a gente pode ter uma boa conversa. E eu tô aqui para isso, para ajudar a você se conectar com você, a você aprender a lidar com a tua própria vida, com as tuas escolhas, sabe? Você ter consciência de tudo isso que está acontecendo com você para o seu crescimento, né? E, mais importante, ter a liberdade, né? Liberdade de escolher o que eu quero e o que eu não quero, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Espero ter sido útil de coração. Então, a gente se vê no próximo podcast.